talarico, como está sendo chamado pelos fiéis, flagrado saindo numa festa uma irmã e acabou tendo esse caso extraconjugal exposto. Como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro, um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado? Você é um doido, rapaz. Compra o púlpito, você compra o altar pelo seu dízimo e oferta. Então mudou muito. Olá pessoal, eu quero falar sobre um assunto muito importante. Não é tão importante, não é o mais importante, mas é uma polêmica que está acontecendo aí no meio mundo evangélico. Eu me chamo Petrônio, Diácono Petrônio, já tenho um pouco caminhado no evangelho aí. E uma coisa que eu estou observando muito no mundo evangélico é esse povo que bateram no peito falando que vamos morar no céu, um lugar do lado de Deus, que nós vamos para a glória. Mas será que é tudo isso mesmo que nós falamos, que muitos pregadores falam, ou é simplesmente um capricho para mostrar que somos melhor que os outros? Olá, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, dê like, para que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas. É um modo de raciocínio que eu tenho. Eu converso com muitas pessoas na igreja, fora da igreja, e muitos têm esse mesmo pensamento. Tem uma coisa que é interessante, quando você fala isso para o seu pastor ou na igreja, eles têm você como rebelde, desobediente, porque você não pode pensar, você não pode ter um raciocínio lógico. Você tem que ser um fanático religioso, não pode ter um raciocínio lógico. Quando você tem um raciocínio lógico, você é tido como fariseu, como hipócrita, como mentiroso, desobediente, bode, cabra, não é ovelha. Infelizmente, você vê esse assunto aí com esse pastor, né? Um líder religioso. Eu vou colocar esse vídeo aí para você ver em seguida. Um líder religioso que tem suas igrejas e prega o evangelho, mas vive aquilo que ele não pregam. Muitos não vivem o que não pregam. E o outro é esse pastor, esse cara aí, se pode falar se é pastor ou não, um cara desse. Eu conheci algumas pessoas desse jeito, a pessoa é um talarica, a pessoa sabe, ele fica secando a mulher dos outros. Olha, como eu contei pra você, do pastor lá de Ceilândia Sul, que foi flagrado saindo de um hotel com uma irmã e acabou tendo esse caso extraconjugal exposto nas redes sociais, e os fiéis estão cobrando a atitude da igreja. A igreja que eu falei é a ADEB. O pastor, como eu falei também, é o Manuel Pereira Xavier, que está sendo conhecido lá na congregação como pastor talarico. Então, ele anunciou que vai deixar o pastorado, ou seja, ele vai deixar de ser pastor, anunciou também que vai deixar o cargo de coordenador que ocupa lá na Assembleia de Deus de Ceilândia Sul, aqui no Distrito Federal, por conta dessa situação, depois de ter sido exposto, né, o seu suposto caso extraconjugal. Ele mandou uma mensagem para um grupo de WhatsApp com vários fiéis, e nessa mensagem ele afirmou que a decisão da saída foi uma orientação do irmão dele, que é o presidente da ADEB, como eu falei, da Assembleia de Deus, né, Orcival Pereira Xavier. Ele escreveu assim, esse pastor talarico, como está sendo chamado pelos fiéis, e Ele diz, faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Essa é a questão. Cara, as pessoas perdem o respeito ao evangelho, perdem a fé, perdem, sabe, o amor com o próximo, com os seus irmãos, com a sua família. As pessoas vivem de um modo, sabe, dentro da igreja de um jeito, em casa de outro jeito. Cristo fala sobre mudança. Todos sabem disso, né? Quem vai na igreja ou quem não vai na igreja, né? Que tem outra religião, sabe que Cristo ele veio falar pra gente ter uma mudança de vida. Ele falou que nós temos que nascer de novo. Como é que uma pessoa vira um obreiro, um pregador, um pastor, e a atitude dele não é a atitude de um cristão? É só a capa, só a hipocrisia. Está igual lá que os autores da lei, quando Cristo estava lá pregando, falando, ensinando para eles que eles eram fariseus, eram falsos, eram hipócritas, que cumpriam a lei de Moisés, mas não tinham o amor com o próximo, não tinham um amor cristão. Isso é que acontece com muitos pastores dentro da igreja. Veja só esse conteúdo aí que eu vou colocar para vocês. Dá uma olhada. Eu não era apóstolo, era bispo Valdemiro Santiago. O senhor se levantou e você e o bispo Luciano Fagundes saíram na mão. E tem muito pastor teu, muito bispo teu, que estava naquela reunião. Mentir para 1, 2, 3, 4 é fácil. Mas vários dos teus líderes, dos teus seguranças estavam na sala. Um líder de um ministério sai na mão com outro pastor. Se eu estiver mentindo que essas maldições que você joga no povo, pega em mim. Eu levantei no meio dos pastores e falei, como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro, um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo, um cara desequilibrado? Você é um doido, rapaz. A Bíblia não constitui nossa salvação de um bom obreiro só pelo dízimo e oferta. Isso aí eu já falei em outro vídeo atrás. Quer pesquisar meu canal aí, você vai ver eu falando sobre isso aí. E as pessoas não devem, sabe, se vender. Infelizmente, temos pastores comprando o obreiro por causa do seu alto dízimo de oferta.
pelo seu alto dízimo, né, que dá na igreja. Eu já fiz teste. Infelizmente, eu já fiz teste em algumas igrejas, até mesmo onde eu congreguei, da seguinte forma. Eu não dava o dízimo, dava algumas ofertas, quando eu vi que precisava eu dava, mas o dízimo não dava, fiz de propósito. O que acontece? Eu era esquecido, né? Na igreja evangélica, na igreja evangélica em geral, tem aquele costume. Vamos ouvir uma palavra com o irmão fulano, vamos ouvir um louvor com o irmão ciclano, vamos ouvir um louvor com tal pessoa vai dar uma palavra, mas escolhe aquelas pessoas que são ofertantes e dizimistas. Então, eu fiz isso de propósito. Acontece, eles esquecem você. E muitas vezes, quando você vai falar com o pastor, muitas vezes ele tem as costas para você, porque você não está dando dízimo para a igreja dele. E eu já fiz isso aí já em várias igrejas, né? Fiz aí para ter essa experiência, e isso que acontece. Já fiz também, aí eu fiz o contrário. Eu dava oferta, dízimo, na hora que eu estava precisando, eu dava aquela oferta, sempre dava o dízimo. E ele vê você, trata você de outra forma. Ele enxerga você de outra forma. O que acontece? Quando você oferece seu dízimo, quando você oferece sua oferta, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você está apto a pregar o evangelho, né? Meu amigo, né? Você fica naquele círculo de pessoas que você é dízimo e ofertante. Você compra o púlpito, você compra o altar pelo seu dízimo e oferta. Então mudou muito o significado de um bom cristão nas igrejas hoje em dia. Aí você vê, vou pôr esse outro exemplo também aí, para você ver, né? Como acontece, você vê, o Gideão, né? Está afundando, o Gideão já se afundou, porque lá no Gideão vai todo tipo de pessoas, quem não sabe, o Gideão fica em Santa Catarina, Cabariú, era uma série de pregadores, que eram pregadores em vários lugares. Lá tinha pregadores que bebiam cachaça, fumante, drogado, tudo isso aí já foi espalhado, se pesquisar na rede social, tem um monte de pessoas falando sobre isso aí. Pastor que espanca a mulher, né? Eu já vi isso aí. Aí chega no púlpito, daquela lanhada no povo. Pessoal, eu tenho um pavor de pregadores que gostam de palavras duras, sabe? Nós no evangelho temos o costume de falar, né? Pessoas que metem o pau na igreja. Esse tipo de pessoas, geralmente, ele esconde o seu pecado, esconde a sua fraqueza. É um cara que ele tá em pecado, ele tá com a mente, sabe, não a mente muito em paz. O que ele faz? Ele quer esconder isso dele, mostrando para a igreja que ele é um homem do bem, um homem santo, né? Aí fica pregando aquilo ali. Antigamente, muito tempo atrás, tinha uns pregadores que falavam que não poderia ter TV em casa, né? O crente não poderia ir na praia, na piscina, no shopping, né? Tudo isso aí tinha um tempo atrás. Hoje em dia, a igreja está se libertando disso aí porque estava perdendo muito membro. Então, acabou. Se é a doutrina de Deus, por que muda tanto assim, né? Se é a doutrina de Deus. Então, muita igreja abriu espaço. Hoje em dia, as mulheres na igreja cortam cabelo, usam maquiagem, batom, brinco, né? Fazem as unhas, usam calça curta, colada, roupa curtas. Tudo bem, mas é lógico que isso não faz uma pessoa um bom cristão, não é a roupa. É a sua mentalidade, é a sua ideologia. Então, felizmente, as pessoas têm essa visão. E tem muitos pregadores que eles vão pregar no púlpito para meter o pau nos outros. E lá em Gideão é um lugar também que sabe, esse podridão de pastores horríveis, sabe, que é lá só para se mostrar, só para ganhar dinheiro. Então eu vou pôr esse conteúdo para você dar uma olhadinha aí, mais ou menos. Tá? Pregadores, desculpe aqui. Vou dar um conselho para vocês, viu? Qual é o conselho? Procure um trabalho. Sou grandão, problema é teu. Mas eu tenho 1 milhão de seguidores, problema é teu. Pra pegar em Camboriú tem que pagar. E não corta não! Corta não! Se quiser ver, desde agora eu te agradeço por estar no meu canal, por ter assistido esse vídeo, tá ok? Se inscreva, dê like, dá uma força para que eu chegue a primeiro, sabe, os meus seguidores, tá bom? Obrigadão, até mais. Tchau, tchau.